Olá, ouvintes, internautas, podcasters, tudo bem por aí? Está no ar mais um episódio do Papo de Montenegrino. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Aqui nesse podcast nós fazemos o possível para dar espaço a pessoas, ideias e entidades de Montenegro que estão se destacando mundo afora. Todas as quintas-feiras tem uma entrevista nova por aqui. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. Eu sou a jornalista Manuela Petri e também coordena esse projeto com a gente o João Roden. É ele que cuida da parte técnica e sobe os programas semanalmente no Spotify e também no YouTube. Aliás, nesses dois canais, vocês podem escutar os programas antigos, que já tiveram pautas bem diversificadas. Política, cinema, esporte e por aí vai. Vale a pena conferir. Mais alguns avisos que não podem faltar antes da gente passar para a pauta do dia. Siga a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também, apesar da gente fazer esse podcast baseados no amor, né? Nesse amor por bater papo e contar histórias, há um espaço especial para divulgar a tua marca, produto, serviço. Então, caso queira entrar de parceiro com a gente aqui no Papo de Montenegrino, é só fazer um contato com a gente nas redes sociais mesmo, ok? Então vamos à pauta de hoje. E o nosso convidado é Jefferson Hort, o Jeff Hort, um montenegrino que é conhecido como uma estrela do vôlei gaúcho. Jogador desde a adolescência, o Jeff já defendeu diversos times brasileiros aqui em Santa Catarina, São Paulo, e com os quais ele foi campeão da Superliga algumas vezes e conquistou 15 vezes o Campeonato Gaúcho de Vôlei. Além disso, ele tem um histórico também incrível de títulos individuais e, desde 2016, está aposentado das quadras. Ele está aqui conosco para conversar um pouco sobre esporte, claro, e sobre novos planos e projetos pessoais. Olá, Jeff, seja muito bem-vindo. Boa noite, Manuela, boa noite, Cássio, boa noite, João. É um prazer estar com vocês. Fiquei muito feliz de receber o convite do Cássio para bater um papo com o pessoal aí. E obrigado pela apresentação, né? Graças a muito esforço consegui tudo isso aí, que foi bom, mas estamos aí para bater um papo com vocês aí. Legal. Jeff, a história de Montenegro no vôlei, ela vem bem antes inclusive de ti começar a jogar, né? Dos tempos da Frangosul, lá, inclusive a gente tem um livro, né, que é Vôlei em Montenegro, uma história de paixão e glórias. Baseado nessa história ali que tu acompanhou enquanto criança e depois da tua carreira como jogador, assim, tu acha que existe a possibilidade para Montenegro entrar de novo nesse cenário do vôlei gaúcho, assim, de alguma forma? Olha, Cássio, eu tive o prazer, vou dizer assim, de acompanhar toda essa história, né, que foi ratificada nesse livro aí maravilhoso que foi feito. Né, como a maioria das pessoas sabe, foi meu pai que começou essa história, né, do vôlei em Montenegro. Eu era criança, enfim, tinha 5, 6 anos quando começou essa brincadeira, vamos dizer assim, porque era uma coisa bem amadora, né, no tempo do Clube Rio Grandense. Depois se tornou mais adiante, passando assim, resumindo bastante, né, do Clube Rio Grandense passou para Frangosul e depois isso ganhou uma forma maior a nível nacional, né. Então, enfim, Montenegro, tu falar Montenegro hoje no Brasil, tu falar de vôlei, todo mundo lembra que Montenegro um dia já foi a capital do vôlei, né? Então, fazendo um paralelo com o que tu disse, de poder ter um time, ter uma equipe novamente, eu acho que é possível sim, Cássio. Eu acho que é muito possível, porque a gente teve agora um exemplo clássico, 3 dias aí acabou, 2 dias acabou as Olimpíadas, né? Então a gente vê como o esporte é paixão, né? Como o esporte tá nas pessoas e muitas vezes as pessoas não sabem que o esporte tá nelas, porque a Olimpíada e quando tu vê um outro campeonato, uma Copa do Mundo, isso desperta nas pessoas sentimentos, desperta emoções, desperta todo essas coisas, né? Então eu vejo que Montenegro é muita paixão, Montenegro sente falta disso. Né? Eu, como um cara do meio do vôlei, onde tive minha carreira de vôlei e, como a Manuela disse ali, me aposentei já faz um tempinho, as pessoas perguntam muito, sabe, cara? As pessoas querem, as pessoas sentem falta, as pessoas têm as lembranças melhores possíveis do tempo que tinha esporte aqui em Montenegro de alto rendimento,
né? A gente sabe que é uma coisa muito difícil de se praticar hoje, né, cara? Tu fazer um time de alto rendimento te implica numa série de coisas que tu tem que fazer acontecer, né? E a principal delas é tu ter investimento. Tem que ter investimento. Hoje a gente tem várias leis de incentivos, a gente tem várias leis que podem ajudar o esporte, mas hoje eu vejo as empresas não fazendo uso dessas leis, entende? As empresas com um pouco de medo de fazer uso dessas leis. Eu acho que isso seria fundamental para a gente poder fazer crescer o vôlei, entendeu? Acho que isso é importante. E hoje as empresas não estão conseguindo fazer esse papel delas, vamos dizer, que seria usando as leis de incentivo. Tem outro meio que é a empresa pegar e tirar o próprio dinheiro lá da cota de marketing, enfim, a empresa patrocinar o projeto do bolso, sem ter imposto, né? Sem usar essas leis dos impostos. Então tá muito difícil, sabe, cara? Nos meus últimos anos de vôlei, eu joguei em Canoas. Quando eu vim de São Paulo para Canoas, eu vim para comprar um projeto que foi me oferecido na época, de eu mais o Roberto Minuzzi, que era um outro jogador de vôlei na época, e mais 2 diretores da gente resgatar o vôlei no Rio Grande do Sul, né? Então tu vê a responsabilidade que a gente teve naquele tempo, né? Então naquele tempo a gente conseguiu fazer um time, a gente conseguiu começar com a Liga B, a gente ganhou a Liga B, passou para a Superliga A, e aí a gente montou um time muito bom, e no segundo ano desse time a gente trouxe o Gustavo, na época ainda era da seleção brasileira, o Gustavo campeão olímpico, enfim, né? A gente trouxe o Gustavo, a gente trouxe o Paulão, que foi campeão em Barcelona em 1992 de treinador, então a gente conseguiu fazer um projeto muito legal. Mas o que aconteceu? O projeto teve um prazo de validade, chegou uma hora que precisava de incentivo e o incentivo acabou, né? Então, isso é fundamental, cara. A gente tem incentivo, todo mundo, a gente tem pessoas que têm uma competência absurda para fazer uma equipe aqui, a gente pode trazer pessoal de fora, se for o caso, enfim, mas é um compromisso grande, e é um compromisso que as empresas têm que ter com a gente também, entende? Porque precisa das empresas. Sem as empresas, tu não consegue fazer time. Tu pode fazer uma parceria com a prefeitura hoje, mas tu tem que ter as empresas apoiando. Uma prefeitura sozinha é muito difícil uma prefeitura conseguir fazer um time de vôlei. Hoje a gente tem um exemplo, eu vou te dar um exemplo clássico, tá? Quem acompanha vôlei vai saber, e quem não acompanha vai ficar até espantado do que eu vou dizer. O último campeão brasileiro é Taubaté, time de Taubaté, uma cidade de São Paulo. Onde a equipe é o quê? É uma parceria da prefeitura com uma universidade, que é a FUNVIC. O time fechou esse ano, ganhou o ano passado, fechou esse ano. Porque a prefeitura cumpriu o contrato, entregou os valores que ficou decidido em contrato, e a FUNVIC não entregou os valores. Então hoje eles estão devendo um caminhão de dinheiro para os caras, alguns jogadores da seleção brasileira ficaram devendo para eles, e o time acabou. Então, é difícil, tu tá entendendo? É um time que é campeão brasileiro, é um time que foi jogar campeonato mundial de clubes, que jogou sul-americano, e que no outro ano caiu, fechou. Simplesmente caiu em desgraça e fechou, entende? Então, é muito complicado hoje tu fazer o vôlei, e eu tô falando do vôlei, mas vamos lá, nós podemos replicar isso para qualquer esporte, tirando o futebol. Sim. Né? Tirando o futebol é a parte, a gente nem conta isso, né? Então, tu pegando os outros esportes, cara, hoje tá muito difícil. Se a gente não tiver um apoio do governo, das empresas, de todo o processo, é difícil hoje em dia fazer voleibol, fazer basquete, fazer futebol de salão, natação, vamos lá, todos os esportes. Jeff, falando ainda sobre o vôlei aqui em Montenegro, o teu pai, Silon Hort, foi treinador e um grande incentivador do esporte aqui. Qual a importância que ele teve na tua decisão pessoal de investir como jogador profissional? Eu vou fazer só um parênteses. Meu pai ontem completaria 77 anos. Faz 1 ano e 5 meses que ele faleceu. Ontem ele completaria 77 anos. Era aniversário dele ontem. O meu pai, cara, na minha carreira foi fundamental, né? Falando, não só na minha carreira, eu digo que na carreira de muitas pessoas hoje, de muitos empresários de Montenegro hoje, meu pai foi fundamental na vida deles, entende? Porque essas pessoas eram atletas dele, em tempo de rio-grandense, né? Vamos trazer para o tempo amador. E o meu pai era um pai para eles, né? E hoje eu brinco com eles, a nossa turma, eu brinco, eles são meus irmãos, né?
Então, meu pai ajudou muita gente a entrar no caminho certo, ao caminho do esporte, essas coisas todas. E querendo ou não, o esporte, ele te traz uma série de benefícios, né, cara? Tu vai ter disciplina, tu vai saber compartilhar, tu vai saber brigar com o cara, e no outro ponto tu tem que dar a mão pro cara, porque o cara tá do teu lado, vocês têm que remar do mesmo jeito. Tu vai te ensinar uma série de sentimentos, o saber perder, o saber ganhar. Enfim, o esporte dá lições para a vida que são imprescindíveis, entende? Então, na minha carreira, o meu pai foi fundamental, porque eu cresci vendo aquilo ali, né? Eu cresci no meio daquilo ali, entende? Então, eu tive o meu tempo que eu jogava tênis, fazia natação, jogava basquete, jogava vôlei, jogava futebol. Eu jogava tudo. Meu pai dava aula de tudo e me incentivava o tempo inteiro, né? Então, a minha carreira, na realidade, ela começou no futebol. E aí, eu joguei no Grêmio, um período eu joguei no Grêmio, e aí eu cansei de ir para Porto Alegre todo dia, era totalmente diferente do que é hoje, né? Aquele tempo, tu tinha que sair de Montenegro 11 da manhã e voltar às 7 da noite, e fazer isso todo dia. Chegou uma hora que eu cansei. Não quero mais, né? E aí meu pai quase enlouqueceu. Queria dar em mim. Né? E aí eu disse, cara, não quero mais, tô cansado, não aguento mais fazer isso. Eu ia pra aula de manhã, saía da aula mais cedo pra poder ir pra Porto Alegre de ônibus, chegava em Porto Alegre na rodoviária, pegava um outro ônibus, e aí pegava um outro ônibus lá no Olímpico pra ir pra Eldorado treinar. E depois eu fazia tudo isso de volta. Hoje, se tu pegar um guri da idade que eu tinha, ele já mora lá no centro de treinamento, já tem escola pra ele. Claro. Já tem toda uma estrutura hoje em dia, né, cara? Aquele tempo não era assim, né? Nasci na época errada. E aí eu disse, não quero mais jogar isso aí. Chega, tô cansado, não quero ir. E aí, na época, o treinador era o Filipão, lá do Grêmio. Uhum. E o Filipão é muito amigo do meu pai e do meu tio, né, do Celso. Claro. E o Filipão ligou pra cá e falou assim, o que esse cara tá fazendo? Ele tá louco? Aí meu pai falou assim, cara, tenta vir pegar ele aqui, porque ele não vai nem amarrado. Aí, resumindo, abandonei aquilo ali, meu pai falou, tá, o que tu quer fazer? Daí eu disse, quero jogar vôlei. Daí ele ficou feliz de novo. Daí ele achou que eu não ia mais jogar nada e coisa, daí eu falei, quero jogar vôlei. E aí eu comecei a jogar vôlei e foi assim que aconteceu. Mas eu sempre tive o incentivo do meu pai, porque eu vivi tudo aquilo ali, né, cara? Eu vivi todas as etapas, eu vivi todos os processos, né? Então, hoje eu posso dizer que eu tenho um conhecimento bem interessante desde o começo até o final da minha carreira de vôlei. E hoje a gente tem grupos de jogadores de vôlei, de ex-jogadores de vôlei, enfim, a gente tem vários grupos aí. Hoje o WhatsApp fica tranquilo para se falar, né? Então a gente fala bastante também. Ô Jeff, olhando assim, fazendo ainda uma retrospectiva aí da tua carreira, né? A Manu citou ali na entrada, na introdução, os títulos coletivos também, né? As conquistas individuais. Mas tu acabou não construindo algo na seleção, né? Hoje, quando tu olha para trás, assim, o que faltou, assim, é algo que te frustra de alguma forma, assim, te deixa meio, putz, podia ter feito tal coisa diferente? Cara, eu vou te falar o seguinte, Cássio. Na minha carreira, graças a Deus, eu joguei em times excelentes, com grupos excelentes, tive várias vivências e as minhas vivências, graças a Deus, foram muito boas, tá? Eu joguei 6 finais de Superliga, ganhei 3 e perdi 3. Eu fui 3 vezes o melhor líbero do campeonato, melhor líbero do Brasil. Eu fui várias vezes melhor saque, melhor defesa e melhor passe, né? Eu fui no campeonato várias vezes também. Então eu tive muitos títulos individuais, né, cara? Isso é bom porque isso vai te premiando, né? Claro. Então eu tive como meus treinadores o Renan, que hoje é da seleção, eu tive o Marcos Pacheco, eu tive o Weber, que é um argentino, que hoje ele era treinador da seleção argentina, agora ele saiu, sabe? Eu tive Paulão, eu tive Giovani, então eu convivi com pessoas do mais alto gabarito, vamos dizer assim, né? Então, e a questão da seleção, cara, a questão da seleção é a seguinte: quando iniciou o ciclo do Bernardinho, e aí agora pouca gente vai saber disso aí, foi em 2001, tá, que o Bernardinho assumiu a seleção, e saiu há 2 anos atrás, né, que aí o Renan assumiu agora a seleção. Quando o Bernardinho assumiu a seleção,
ele renovou toda a seleção brasileira. Ele tirou todos os jogadores de 2000 e criou um grupo novo para ele trabalhar. Renovação total. Renovação total, do zero, tá? E aí ele chamou, ele convocou, fez uma lista de 24 jogadores, tá? Que desses 24 ele ia rodando e isso ia acontecendo e ele ia... Desses 24 ele ia funilar, enfim, e ele ia montar a seleção dele, enfim, né? Ele ia fazer alguns campeonatos com uns, outros com outros, enfim. E na lista de 2001, eram os anos que eu tava arrebentando, que eu tava jogando bem, né? Vários títulos e meus times sempre chegando em finais, eu sempre cheguei em semifinal e final. Pô, cara, não posso dizer, não vou te dar um dado exato, mas de semifinal aí eu tenho algumas já, né? Fora as finais, enfim. E aí, nessa lista eu tava na lista da seleção. Eu tava nessa lista. De líberos era eu e o Escadinho, o Serginho, né? Todo mundo fala Serginho, a gente fala Escadinha. Era eu e o Escadinha, né? E aí, ele, na hora de chamar, ele podia chamar só 18 pra lá, pra treinar. Depois ele ia chamar mais gente, entende? Quando ele chamou os 18, ele chamou só o Escadinha de líbero. Porque na época só tinha um líbero. Hoje, se fosse hoje, ele chamaria eu e o Escada. Porque hoje tu já joga com 2 líberos. A Olimpíada não, porque a Olimpíada tem uma regra diferente. A Olimpíada tu só joga com 12 jogadores. As outras competições todas de nível mundial, tu joga com 14 jogadores. E aí são 2 líberos. Entendeu? Claro. Então, se essa regra fosse naquele tempo, eu estaria treinando direto na seleção. Só que o que aconteceu? Ele chamou o Escada e foram para um torneio lá, e aquele time ganhou o torneio e jogou muito bem. E aí, o que aconteceu? O Bernardinho bancou aqueles caras. E aqueles caras se tornaram o grupo mais vitorioso da história do vôlei. Circunstancial, assim. Então, tu pode ver que foi um negócio pontual, entendeu? Claro. Se o Bernardo resolve dar uma mexida de plantel, enfim, eu tava na lista ali, certo, que eu já tinha me falado que eu tava na lista e tudo, mas que a primeira convocação eu não fui, mas que eu tava ali, que nas outras eu iria, só que daí no meio do caminho ele mudou, viu que aquele time se encaixou legal, enfim, e ele bancou aquela galera, entendeu? E aí eu não fui pra seleção mais, ali era o bote, entende? Claro. Mas eu não fico me culpando, porque a minha carreira foi muito legal, cara. Não tem do que me reclamar mais. Foi muito tranquilo, foi uma coisa bem pontual que aconteceu, né? Eu só brinco que a regra poderia ter sido antes, né? De poder levar 2 líberos, enfim. Mas é que o vôlei vai sempre atualizando, porque eles vão atualizando as regras e as coisas para ficar mais... como é que eu vou te falar? Ter mais poder de mídia, né? Porque aí, não sei se vocês lembram, antes o vôlei tinha que sacar para fazer ponto, daí eles mudaram a regra para o jogo ficar mais rápido. Porque os jogos demoravam 4 horas. Como é que tu vai passar um jogo hoje na TV de 4 horas, né? Não tem, né? Sim, é muito absurdo, né? No tempo da vantagem. Exato. Então, o vôlei toda hora ele tá mudando para ser mais atrativo, né? Para ter mais público, para cativar mais gente, enfim. Até eu vi uma brincadeira, agora não. Quando eu tava nas finais aí da Olimpíada, teve uma pessoa que colocou, não lembro, né? Eu vi no Instagram ali. A pessoa escreveu assim, ó: pô, bem que podia em quarta-feira, ao invés de futebol, passar vôlei. Porque o vôlei é um esporte que a galera curte, né, cara? E o vôlei do Brasil é muito bom, né, cara? As seleções, o nível... Essa vez a seleção foi mal, a masculina. Foi mal. Pô, semifinal de Olimpíada não é mal, né, cara? Time que ganha tudo, uma hora tem que perder, entende? Então... E o vôlei feminino era azarão e chegou na prata. Então, o vôlei de quadra foi muito bem. O que foi abaixo nessa Olimpíada, na realidade, foi o vôlei de praia. Porque se tu pegar todo o padrão dos caras, desde que existe o vôlei de praia na Olimpíada, o Brasil sempre foi ao pódio, no masculino e no feminino. Jeff, então, a nossa próxima pergunta era justamente sobre as Olimpíadas, que eu acho que uma das maiores tristezas esse ano foi a seleção masculina de vôlei que ficou fora do pódio, né? Qual a tua leitura desse desempenho? Já entrando no vôlei de areia, enfim, nas outras modalidades também. Cara, a minha leitura desse desempenho eu vou contar para vocês. As últimas 4 finais olímpicas, o Brasil estava. As últimas 4. Ganhou 2 e perdeu 2. E agora nessa não entrou, né?
E nos últimos 4 campeonatos mundiais, o Brasil estava na final também, ganhando 13 e perdendo 1. Então, veja bem, nós estamos falando de 20 anos quase, que o Brasil está chegando direto, né? Sim. O Brasil chega direto, e ele acostumou todo mundo mal, né, cara? Porque acostumou a ganhar sempre, tá sempre lá em cima. E A expectativa fica alta, né? A expectativa fica lá em cima. Tu vai perguntar quais são os esportes que vão ganhar medalha na Olimpíada. Tu vai dizer de olho fechado que o vôlei vai ganhar. Com certeza. Né? Então, assim, no feminino, que era mais um azarão, que tinha seleções melhores, o jogo casou, deu tudo certo, a energia positiva, tudo legal. Tu via as meninas jogando, era uma coisa diferente, era uma coisa pra cima, entende? E isso numa competição de tiro curto, como é a Olimpíada, isso conta muito. Se tu pegar o masculino, tu olhava a galera jogando, eles estavam com uma pressão, parecia que tinha um caminhão nas costas. Se tu olhasse a expressão deles durante o jogo. Sim. Mas o que acontece? Há um mês atrás eles foram campeão da Liga Mundial, da VNL que chama, onde jogou 20 seleções durante não sei quanto tempo, jogaram todos os jogos, todos contra todos, e uma final, e o Brasil foi campeão. Ganhou de todo mundo, perdeu um jogo só na VNL. Sabe pra quem foi o jogo que o Brasil perdeu? Pra Rússia. Ah. E aí chegou na Olimpíada, o Brasil perdeu pra Rússia na chave e perdeu pra Rússia na semifinal. Então, são coisas que acontecem, cara. O Brasil ganhou matando todo mundo na VNL. E aí chegou na Olimpíada com uma pressão gigantesca de que era o favorito ao título. Só que não é, no masculino é muito parelho, cara. A França foi campeã na Olimpíada, a França ficou em 4º lugar na chave dela. Ela quase caiu fora. Ela só não caiu fora porque a Argentina ganhou dos Estados Unidos e colocou a França dentro do mata-mata. E aí a França foi lá, pegou a Polônia, que é a última campeã mundial, e ganhou da Polônia. A Polônia ficou em primeiro no outro lado. Então, cara, nessas competições tudo pode acontecer. São todos equilibrados, né? Todos muito iguais, entendeu? E o jogo do Brasil, na hora ali, não entrou, entende? Tava entrando, tava dando pancada, tava dando tudo certo, e na hora não entrou. E quando não entra o jogo contra esses caras, não tem o que fazer, entende? Então aí vamos lá, pegamos a Argentina na decisão do bronze. O Brasil não perde pra Argentina nunca. Se jogar 20 vezes, eu vou dizer pra vocês que vai ganhar as 20 agora. Mas aquele jogo não deu certo. A Argentina jogou bem, casou o jogo, a Argentina jogou muito bem mesmo. Não dá pra tirar o mérito deles, entende? A Argentina jogou muito. O treinador da Argentina era treinador do Cruzeiro aqui no Brasil, ele ganhou tudo que ele podia ganhar em 7 anos aí que ele foi treinador aqui, ele ganhou tudo, ganhou o Mundial, ganhou tudo. Esse cara é muito bom, esse treinador. Entende? E fez a Argentina jogar bem, entendeu? E o Brasil com a pressão, e não fechou, não deu. Aqui a nossa régua é muito alta, né? Nosso comprometimento é muito alto. E na praia foi isso, na praia foi o que eu falei pra vocês antes. Primeira vez que não tem pódio do Brasil na praia. É uma coisa, porra, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Cara, tem que reestruturar tudo de novo, tem que fazer todo o processo. Agora o ciclo olímpico ele é menor, né? Porque normalmente o ciclo olímpico a gente fala que são 4 anos, né? Mas como a Olimpíada foi em 21, 24 já tem a próxima, né? Então, esse ciclo olímpico durou 5 anos, por causa da pandemia, ele durou 5 anos, né? Sim. A Olimpíada era para ter sido ano passado, foi para esse ano. Então, o próximo só tem 3 anos de ciclo olímpico. Então, tem que reestruturar. Isso vem lá... Cara, a questão da praia... O vôlei de quadra tem muito talento, tá? Muito talento. Como o da praia também tem. Mas hoje a gente paga um pouquinho o preço também do que é a Confederação Brasileira, entendeu? Tá bagunçado. A gente tá vendo a CBF também, que tá bagunçada. Você acompanha as notícias, enfim. Então as confederações também, vem lá do que eu falei lá no começo, que as empresas, o governo, as confederações têm que ajudar os times, senão não sai o esporte. Isso é a minha visão do que aconteceu na Olimpíada, né? Claro. Ô Jeff, a gente falou um pouco sobre o teu início lá, né? O apoio que tu teve do teu pai, da tua família, sobre o desenvolvimento da tua carreira. Cara, e como é que foi a decisão de parar, né? Qual foi o ponto, assim, o que aconteceu que tu disse, cara, esse é meu último ano, como é que foi, assim, essa... Que eu imagino, assim, deve ser uma decisão cruel, assim, né? Sim.
Cara, aqui que eu me preparei, assim, pra parar, tá? Eu fui me preparando, mas por mais preparado que tu esteja, tu sente um baque, né? Porque a gente fala que o jogador, tu tem duas vidas, né? Quando tu para de jogar, tu morreu numa e aí tu começa a outra, né? Normalmente é isso, porque a vida de jogador, ela é difícil, né, cara? Porque ela é... Todo mundo acha legal, não, mas tu vai viajar agora, mas tu vai lá, não sei o que, jogar. Cara, não é fácil. Tu tem que sair daqui, tu chega lá, tu tem que treinar, outro dia de manhã tu treina. Vou dar um exemplo, vamos jogar quarta de noite, a gente saía terça de manhã, né? Vou dar um exemplo bem verídico, como funcionava no meu tempo. Normalmente, quando tu saía pra viajar, tu jogava 2 jogos. Então, tu jogava quinta e sábado, normalmente, tá? Então, a gente saía na quarta de manhã, né? Ia pro primeiro jogo lá, enfim, treinava quarta à tarde lá no local, treinava no dia do jogo de manhã, né? Na quinta, jogava quinta à noite. Aí, no outro dia de manhã cedo, tu já viajava pra outra cidade que tu ia jogar também no sábado, fazia o mesmo processo, treinava sexta à tarde, sábado de manhã e jogava sábado de noite. E daí tu nem dormia direito, porque de manhã cedo, no primeiro voo da manhã, tu já vinha embora. Sim. Daí tu chegava aqui no domingo, acabado, né? Não conseguia nem te mexer, né? Era um saco assim, tirado, né? Não tem o que fazer. E aí, cara, isso chega uma hora que começa a cansar, né? E aí o corpo também pede um pouquinho de ajuda, né? O meu último ano que eu joguei em Canoas ali, eu joguei com o ombro totalmente arrebentado. Tanto que 10 dias depois que a gente acabou o campeonato, eu operei o ombro, né? O último ano eu joguei mal e mal consegui levantar meu braço. Então eu tinha que ter operado no meio do ano, mas o treinador não quis que eu operasse, porque se eu operasse eu não ia jogar a Superliga. Aí a gente fez uma reunião e o fisioterapeuta, que foi o fisioterapeuta que me acompanhou a vida inteira, assim, ele disse, não, eu levo ele, eu garanto ele. Daí, cara, eu treinava um dia, outro dia eu fazia uns exercícios específicos, daí outro dia eu jogava, sabe? Eu fui indo assim no último ano. E aí eu me preparei, porque eu já tava meus filhos estavam pequenos, eu não tava aproveitando muito eles também, né, cara? Eu tava com meus filhos pequenininhos e sentindo falta, enfim, eu comecei a me preparar para parar de jogar. E aí chegou o dia lá, quando parou, eu operei e falei, agora eu vou parar, vou dar um tempo, vou fazer outras coisas, entende? E aí eu parei, e foi legal, cara, foi bem legal, até o pessoal me convidou ali para continuar na época, na direção da equipe, né? Daí eu disse, não. Daí eu falei, não, quero dar um tempo pra cabeça e quero ficar de boa aí, quero aproveitar, fazer outras coisas aí que eu quero curtir meus filhos. E tu pensa, Jeff, em trabalhar com vôlei, assim, na coordenação, na equipe técnica ali, assim, é algo que tu pensa? Cássio, eu já pensei muito nisso, tá? Pensei muito, quando eu parei de jogar, foi uma das coisas que eu pensei, né? Mas aí eu também pensei na questão que eu falei lá no começo para vocês, que tá muito difícil fazer esporte no Brasil, tá muito difícil de fazer isso. Os times de vôlei, cara, tá muito difícil de ter time de vôlei no Brasil. Time competitivo, vamos dizer, né? Uhum. Hoje no Brasil a gente tem 3, 4... A Superliga vai começar agora em outubro, tá? Ontem, casualmente, eu vi a lista das equipes que vão participar da Superliga. Cara, eu te digo sem medo, a Superliga tem 4 times, de 4 a 5. Os outros 7 times é só para compor a Superliga. E não sei se eles vão acabar a Superliga, se eles vão ter estrutura para terminar a Superliga, entendeu? Isso que a Superliga tem alguns patrocínios, tem as passagens aéreas, essas coisas, e as equipes estão ganhando, tá? Uhum. Eu não sei se eles vão ter saúde financeira para acabar a Superliga. Eu te digo que a Superliga tem 4 a 5 times e mais nada. Então, assim, hoje tá difícil. Vai de encontro com aquilo que eu falei para vocês no começo, sabe? Eu pensei muito em ser treinador. Eu tenho perfil para ser treinador, tá? Te digo isso. Eu tenho perfil para ser treinador ou ser um diretor, enfim, eu tenho perfil para estar no meio, tá? E eu sei disso, as pessoas já me falaram isso, já comentaram comigo, enfim. Mas, cara, eu já pensei nisso, mas a ideia passou um pouco, porque a gente fica um pouco desgostoso com o que fica vendo, né, cara? Tu fica olhando, assim, a situação que tá as coisas, os cenários que estão sendo apresentados, então, ao mesmo tempo que tu tem vontade de estar dentro do esporte, que tu gosta, que tu fez aquilo ali a vida inteira, tu também quer estar fora porque o negócio não tá do jeito que tem que estar, sabe?
pela experiência, pelo que tu já viveu, tu vê que não é a mesma coisa, né? Sim. E, Jeff, então, desde que tu te aposentou das quadras, tu tem te dedicado a quê? E mais do que isso, ainda tem um tempo pra jogar, tu ainda tem algumas partidas com os amigos, ex-colegas de time, enfim, tu ainda joga vôlei às vezes? Eu vou contar pra vocês que desde que eu parei de jogar, eu joguei vôlei 3 vezes, só. Eu não acredito nisso. Eu juro por Deus. E vou te dizer como. Logo que eu recuperei meu ombro ali, enfim, tinha uma turma aqui em Montenegro que jogava ali no Rio Grandense. Eles jogavam. E aí me incomodaram, me encheram o saco. Vamos jogar. Daí eu fui lá um dia, era uma quarta-feira, eu fui lá jogar. Aí joguei aquele dia com eles lá, brinquei, coisa e tal. Tá, daí, as outras 2 vezes que eu joguei, a prefeitura de Alvorada criou um dia lá, dia do vôlei, tá? Dia 11 de dezembro. E aí eles juntaram, sempre dia 11 de dezembro, eles juntam ex-jogadores de vôlei, né? A galera toda, que é do Rio Grande do Sul, enfim, eles juntam a galera, e a galera vai lá e faz um jogo beneficente, daí com a doação de alimento, de roupa, enfim, é um evento beneficente. E eu joguei 2 vezes nesse evento. Aí é jogo de palhaçada, né? Daí não é jogo, né? É sacaneando. Aí é sacaneando, um tá gordo pra caramba, tu fica sacaneando o outro, daí o outro não consegue mais pular, o outro não consegue fazer não sei o quê. Aí é uma brincadeira, né? E foram as únicas vezes que eu joguei vôlei. Eu não joguei mais vôlei. Não tive vontade. Não porque eu não queira, mas eu não tive vontade. Eu gosto de jogar futebol. Agora eu tô jogando esse esporte aí que é uma loucura aí, o beach tênis, que eu tô jogando direto. Que agora é moda na cidade, agora tem uma galera jogando, né? Começou agora lá, tá começando aí a funcionar os negócios lá. Eu ajudei meus amigos lá a montar essa parada. Que legal. Então, eu vou jogar fora, jogo na praia direto, vou jogar uns campeonatinhos aí que eu jogo de vez em quando, brinco com meus amigos aí. Então eu tô jogando isso aí, cara, e tô curtindo um pouquinho agora, né? E aí hoje eu tenho um escritório que faz os certificados digitais aí que a galera toda tá precisando, né? De certificação digital para as empresas, para pessoa física, enfim. Eu tenho um escritório disso e eu tenho uma representação de energia solar. Eu trabalho hoje com energia solar. Outro assunto super atual, né? Exatamente. Então, há um tempo atrás as pessoas diziam, energia solar é o futuro. Não, cara, energia solar já é o presente, já é quase o passado. Hoje é o que tem de bom aí, que reduz custo de empresa totalmente, né? Sim. Jeff, então, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua participação. Foi muito legal conversar contigo e te desejo muito sucesso, seja nessa tua representação de energia solar, que é muito importante, nas tuas poucas partidas de vôlei, beach tênis, enfim, o esporte que tu decidir. Muito sucesso para ti, muito obrigada. Não, eu agradeço o convite de vocês aí, foi um prazer conversar com vocês aí e estou à disposição, qualquer coisa aí é só chamar, podemos bater um papo de novo, enfim, sempre bom falar sobre isso, relembrar algumas histórias aí e poder conversar com os amigos. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Valeu, a gente te agradece. Te agradece. Valeu. Manu, e antes a gente finalizar esse episódio do Papo de Montenegrino, foi muito legal, né? Esse papo com o Jeff, né? E a gente tem o Dica Daqui. O que é exatamente isso? É quando nós falamos sobre aquele restaurante que precisa ser frequentado, um perfil nas redes sociais que produz conteúdo legal, um músico local que a gente pode prestigiar lá nas redes sociais. Enfim, diz aí, Manu, qual a tua dica para hoje? Justamente a minha dica é uma atração musical, que é daqui de Montenegro, que é o Da Rosa Música, que é feito pelo Vini Biller, talvez muitos conheçam do tempo do Ibiá, do São João, enfim. É o filho do Vandré, né? Filho do Vandré e da Tia Riviane. Ele tem um projeto muito legal que se chama Da Rosa, que de músicas autorais. Ele já lançou aí, acho que 4 músicas que estão no Spotify, também no YouTube. E ele
faço todo um trabalho nas redes sociais para divulgar isso e fiquei sabendo que vem novidade, tem música nova. Então, quem quiser acompanhar, ver mais de perto o projeto do Vini. Nas redes é da Rosa Música e no YouTube e no Spotify é da Rosa também, podem encontrar lá. Boa, Manu. Baita dica. O Vini Biller, que inclusive é da nossa turma e é jornalista também. Né? Exato. Bom, a minha dica, ela é bem local, né? Bem provinciana. É de um mercadinho que a gente chamava antigamente de venda. Uma venda ali no bairro Santo Antônio, que fica localizado na rua Getúlio Vargas, bem pertinho da capela e da creche, que é o Mercado do Gringo. É um lugar que já tem 40 anos. Hoje quem cuida é a Samara, que é a filha do antenor, do primeiro proprietário, né? E eles estão, assim, fazendo coisas muito legais no mercado de bairro. Por exemplo, nas sextas-feiras tem ali o cachorro-quente da gringa. Tem uma série de ações agora também. É um ponto de coleta da tampinha solidária. Enfim, é um mercado de bairro que tem feito, assim, coisas muito legais. E o bacana é que segue assim, os passos dos pais, né? Então, muito legal quem estiver ali pelo bairro Santo Antônio. Aliás, na minha opinião, o melhor bairro da cidade, né? Quer dizer, a pessoa oriunda do bairro Santo Antônio, ela fala com uma certa propriedade sobre as vendas locais. Exatamente. Então, e eles já estão no Instagram também, lá, @mercado_do_gringo. Mas se jogar ali Mercado do Gringo, já aparece. Beleza? Mercado da Santo Antônio, então, é o primeiro. Exatamente. É o primeiro no Instagram. Primeiro Mercado Santo Antônio no Instagram. Boa. Então, não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, comentar, deixar teu like, @papo de Montenegrino. Muito obrigado pela audiência. Tchau, Cássio. Tchau, João. Tchau, Manu. Tchau, João. Por falar, Manu, eu queria só fazer uma referência aqui. João Roden, que poderia estar sendo entrevistado hoje como um grande jogador de vôlei. Jogador de vôlei. Exatamente, mas abandonou a carreira ali, quis saber de música, né? Mas tudo bem, mas hoje diz ele que ainda arrasa nas quadras. Ainda arrasa nas quadras. Eu acho que é Miguel, mas tudo bem. Valeu, João, valeu, Manu. Na próxima quinta-feira a gente tá de volta no Spotify, no YouTube. Mais um papo de Montenegrino. Vamos lá. Mais um papo de Montenegrino. Até lá, valeu, tchau.